Terceira parte. Eu, um filho de seminário. Eu fui criado desde pequeno no seminário diocesano do Crato. Cheguei lá ainda bebê, talvez até com poucos dias. Acho que fui doado ao seminário com um gordo dote por alguém muito rico que por alguma razão me rejeitou. Isso aconteceu com muitos dos meus colegas internos do seminário. Geralmente eles eram filhos de moças ricas que ficavam grávidas de rapazes pobres, não aceitos pelas famílias dos pais da moça. E para se livrarem dos netos indesejados, doavam as crianças ao seminário e arcavam com dote. Nós éramos conhecidos como os filhos do seminário. Os padres nos criavam, educavam e nos davam ensinamentos para o exercício de uma profissão digna quando adultos, ou a ordenação sacerdotal, conforme a vocação e o desejo do interno. Porém, nunca revelavam os nomes dos nossos pais, até porque, muitas vezes, não sabiam. Também havia crianças que eram colocadas na roda da porta, deixadas anonimamente, mesmo sem dotes, por mães pobres e abandonadas. Não havia qualquer diferença no tratamento ou na educação, nem mesmo em relação aos outros internos particulares temporários, que ingressavam apenas para estudar no seminário e depois seguir para o curso superior, no Recife ou em Salvador. Entre eles, alguns se destinavam à ordenação, cujos pais pagavam muito bem ao seminário. Isso quase sempre acontecia com o segundo filho homem das famílias dos fazendeiros, pois, por tradição, deveria haver um padre entre os filhos. Era quase uma obrigação nas famílias importantes da época. Muitas vezes, ainda meninos de 6 a 10 anos eram arrancados do seio da família, separados dos irmãos e da bela vida na fazenda para serem jogados em um seminário, longe da proteção da mãe, do pai e dos avós, sem a menor vocação sacerdotal, apenas por imposição familiar. Daí a existência na igreja de alguns padres intimamente arrependidos e revoltados com a própria ordenação. Muitos não sabiam mais viver lá fora e permaneceram nos seminários como professores e diretores, impondo aos internos disciplinas muito duras e regimentos rígidos. Isso ficou conhecido nos meios sacerdotais como o regime do carranquismo. Ainda peguei o final deste regime quando terminava o primário, no seminário menor. Eu sempre soube que não havia chegado ao seminário por meio da roda, pois sentia a diferença no tratamento em relação aos meus pertences pessoais. Minhas roupas eram de melhor qualidade. Meus sapatos não eram feitos no próprio seminário como os dos outros filhos do seminário. Eram iguais aos dos internos temporários. Inclusive, meus lençóis e cobertores. Durante o curso, éramos observados pelos nossos professores e respectivos tutores. Eles percebiam o talento de cada um para uma profissão opcional, com base no interesse e nas facilidades percebidas nas matérias ensinadas, já desde pequeno, ainda no primário. Nos períodos de férias, os estudantes internos temporários saíam para suas casas ou fazendas. Nós ficávamos trabalhando em algum ofício, conforme nosso talento e escolha. Aprendíamos de tudo: horticultura, suinocultura, bovinocultura, carpintaria, padaria, tipografia, sapataria, construção, cozinha e outras artes. Inclusive a preparação específica ao sacerdócio, mesmo para os que não desejavam se ordenar. O ingresso no curso superior para a ordenação não era obrigatório. Eu sempre manifestei minha decisão de não ser ordenado. Mesmo assim, fui muito bem tratado e aceito. Porém, sempre me foi dito que, aos 21 anos, eu teria que deixar o seminário e ter um bom ofício para a vida lá fora. Na minha escolarização do primário, sempre me saí bem com a aritmética. Desde pequeno, todos os padres que me davam aula me elogiavam pela facilidade com os números. Mais tarde, passei a ter o mesmo desempenho em matemática. Alguns padres achavam que eu poderia ser professor de matemática lá fora, porém, não era o que eu realmente queria. Até que um dia chegou um padre italiano, já meio velho, para ser nosso professor de matemática.
Logo notou minha inclinação para a geometria. Ele havia se formado como agrimensor, topógrafo hoje, bem antes de se ordenar. Me ensinou, particularmente, toda a teoria da topografia e do desenho técnico. Passei a ser conhecido em todo o seminário, apelidado inicialmente como Chiquinho das Diagonais, pois falava muito sobre esse segmento de reta nas aulas de geometria. Era uma gozação que até me dava orgulho. Cada vez mais me dedicava ao aprendizado da topografia. Mais tarde, o padre Giannini me levou para ser seu auxiliar nos serviços profissionais para a Diocese do Crato. Logo depois da proclamação da República, a nova Igreja do Brasil ficou independente, já que antes era subordinada ao imperador, e recebeu de presente todas as terras da antiga Igreja Imperial. Foi autorizada pelo presidente da República a documentar suas propriedades. Agora tudo deveria ser medido e escriturado por cada diocese. Era muito trabalho de campo e de desenho em escritório. Passei a ajudá-lo na maior parte dos serviços nas terras da igreja e da nossa diocese. Ele já estava um pouco velho e não podia mais fazer grandes caminhadas, algo essencial para o exercício do ofício. Passei a assumir, sozinho, parte dos serviços de campo e depois ainda o ajudava com os desenhos no escritório do seminário. Tudo sob sua orientação, ensinamento e supervisão. Aprendi tudo do ofício em pouco tempo. Isso me permitia sair e entrar livremente pelos portões do seminário, sempre acompanhado de outros alunos, meus ajudantes, que adoravam essa liberdade das saídas. Mais tarde, fui me firmando como profissional. Pedia emprestado o equipamento dele para o meu uso particular, em pequenos serviços de levantamento de terras, alinhamento de ruas da Prefeitura do Crato e sedes de fazendas, os chamados bicos. Passei a ser contratado por serviços prestados pelo tabelião do cartório do Crato. Comecei a ganhar dinheiro ainda mesmo antes de deixar o seminário. O padre Giannini sabia, mas se mantinha calado junto aos outros professores. Um dia, ele me chamou e me deu todos os seus equipamentos de presente. Foi no dia em que completei 18 anos. Inicialmente recusei, pois achava que aquilo pertencia à igreja. Ele insistiu e disse que tudo era dele mesmo e que seria mais útil comigo, pois já não tinha mais forças para a profissão. Estava feliz por mim, pois foi o meu mestre e eu, seu maior discípulo. Aceitei com muita honra. Ao completar a maioridade, fui obrigado a me desligar do seminário. Porém, já tinha condição de viver só, e às minhas custas. Deixei o seminário e levei comigo todos os bons princípios que formaram o meu caráter, graças aos meus tutores desde a infância e aos meus excelentes professores. Não vou esquecer nunca o seminário onde fui criado e passei 21 anos da minha vida. Mesmo assim, ainda fiquei por algum tempo trabalhando para a nossa diocese, graças à indicação e ao equipamento doado pelo padre Giannini, a quem visitava sempre com muita gratidão até sua morte, que me foi muito sentida. Ele foi, na realidade, um verdadeiro pai para mim.